Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Yahvé Church. Inscreva-se e deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais vidas e corações. Agora, prepare-se para receber uma palavra poderosa que vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Deus abençoe você e sua família. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Alguém traz água para mim, por favor? Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém. Nós vamos ver aí a oferta de Abel e Caim, onde tudo começou. A partir do versículo 1. Obrigado. E a palavra do Senhor diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Versículo 2. Controla as crianças para mim, por favor. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Vamos ficar por aqui. Nós vemos aí dois irmãos que estão oferecendo a sua oferta ao Senhor. Mas nós vemos que Deus, Ele não se atenta, Ele não se agrada para a oferta de Caim. Mas diferente da oferta de Abel, Ele se agradou da oferta de Abel. Mas qual a diferença entre Abel e Caim? Caim, ele ofereceu a sua oferta, mas não foi a primeira parte. Caim ofereceu a sua oferta, mas não foi o melhor. Podemos dizer que Caim foi aquele homem que se sentiu lesado, mas eu trabalhei tanto, eu ralei tanto, agora vou ter que dar para Deus a minha oferta. E às vezes só eu e você nos sentimos lesados. Achamos que estamos dando para o pastor, ou achando que não, vou dar porque eu estou ajudando a Deus. Não, querido, Deus não precisa da sua oferta não. Mas por princípio, é necessário que eu ofereça a primeira parte. Falamos na semana passada sobre primícias. O primeiro. E Abel, diferente de Caim, Abel, ele ofereceu a primeira parte, ofereceu o melhor. Olha lá, versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Os primogênitos, para quem não sabe, são os primeiros, os mais velhos, os filhos mais velhos. Ou seja, Abel entendeu que para agradar o Senhor ele precisava oferecer o melhor. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: o melhor ofereça ao Senhor. Porque ele sabia que se ele acordava era porque o Senhor permitia. Se ele ia trabalhar, cuidar das suas ovelhas, é porque o Senhor estava dando saúde, dando força para ele para cuidar. Ou seja, hoje eu acordei, nossa, eu vou oferecer o meu melhor para o Senhor, porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele já me deu. E a nossa oferta essa noite, queridos, não seja uma oferta como a de Caim,
mas seja como a oferta de Abel. Ofereça o seu melhor, com gratidão, com amor, com alegria. Com alegria. Ali em Malaquias, para trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos lá. Malaquias. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão de guardá-las, porque repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Diga graças a Deus. Então prepare a sua oferta, prepare o seu dízimo, como de costume eu vou orar pela tua vida. E eu declaro mais sobre a sua vida, que sobrará e não faltará. Declare comigo, sobrará e não faltará. Sobrará e não faltará. Se coloque de pé só mais um pouquinho, para a gente fazer um momento. Amém. O louvor pode ir. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Senhor Jesus, nós abençoamos os dizimistas, ofertantes, iniciantes. E eu declaro, Senhor, que sobre e jamais falte. Que a tua bênção, a bênção que enriquece e não gera dores, esteja sobre cada família. Que as comportas do céu se abram sobre cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O louvor pode sentar. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Pastora Natana, a Giovana foi pro... Amém, gente. Gostaria que vocês só estendessem a sua mão aí em direção a Marieta. Nossa irmã Giovana está indo para Marieta. Muito bem provável que hoje venha nascer o Oliver. Eu ia falar o Oscar de novo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos, papai, que o Senhor conduza, Senhor, o parto e que ocorra tudo bem, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Que o Oliver e a sua mamãe tenham um parto tranquilo. Que o Senhor coloque ela num plantão de médicos, Senhor, que cuidem dela, porque ela é tua filha, ela é tua escolhida. Então, Senhor, faça com que honrem a vida dela e a vida do Oliver. Em nome de Jesus. Amém. A igreja está enchendo só com os filhos dos irmãos. Eita glória. Amém. Hoje eu vou falar sobre um assunto que alguns não entendem. Misericórdia, um anúncio. Que alguns irmãos eles não entendem que a nossa mente é como um campo de guerra, um campo de batalha. E hoje nós vamos falar como governar a nossa mente. Porque quando eu não permito que Deus ele governe a minha mente, então eu estou dizendo para que outros pensamentos eles controlem os meus pensamentos, controlem a minha vida, ocupem o lugar que é destinado para o Senhor. Já vai abrindo sua Bíblia aí, em um dos textos que para mim são essenciais na Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, né, Guga? Romanos 12, 2. E o inimigo ele sabe, queridos, que se ele consegue controlar a nossa mente, consegue controlar os nossos pensamentos, ele controlará também nossas emoções, controlará também as nossas decisões, e por fim ele irá controlar o nosso destino. Nós vivemos uma batalha constante na nossa mente, uma batalha entre luz e trevas, entre pensamentos de desânimo e pensamentos que nos fazem avançar. Mas aquele pensamento que eu alimento é o pensamento que eu vou seguir, é o pensamento que vai me dar destino. E desse texto o apóstolo Paulo, ele nos chama a uma renovação de mente, uma renovação constante dos nossos pensamentos, da nossa vida, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Vamos ler o texto, amém? E não sede conformados com esse mundo. Em outras versões dizem, não vos amoldeis ao costume deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que toda resistência de mente venha a ser destruída essa noite. Toda muralha na nossa mente, todo casulo, toda cúpula seja destruída nessa noite. Nós declaramos uma igreja, Senhor, renovada pela transformação do entendimento, em nome de Jesus. Ou seja, quando eu falo de mudança de mente, de transformação de mente, no grego quer dizer metanoia. Diga comigo, metanoia. Transformação radical de mente. É necessário, meus irmãos, nós termos uma metanoia nos nossos pensamentos, na nossa vida. E a mente, como eu falei há pouco, ela é um campo de batalha,
Um campo onde a todo instante nós estamos batalhando, onde nós decidimos as vitórias espirituais, onde se decidem as derrotas diárias também, porque eu digo para vocês que nem toda guerra na mente nós vencemos. Às vezes a batalha é travada sim, mas nós não estamos fortes o suficiente para vencer. Porque aquilo que eu tenho alimentado na minha mente não está edificando o meu espírito. Com o que é que você tem edificado a sua mente? Será que é com as redes sociais? Será que você tem edificado a sua mente com jogos? Edificado a sua mente com fofoquinha no WhatsApp? Com grupos? É uma pergunta para que nós possamos trazer à nossa consciência aquilo que realmente é importante para as nossas vidas. E Deus, essa noite, Ele quer trazer isso para os nossos corações. Quando eu falo transformar-vos pela renovação da nossa mente, para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou falando, quando eu digo que não, eu não quero ter a mente transformada. Para mim tá bom, o jeito que eu estou, a vida que eu levo tá bom. Eu estou dizendo, Senhor, eu não quero viver a tua vontade. Senhor, eu não quero viver do seu jeito. Eu quero continuar vivendo do jeito que eu vivo. Para mim tá bom. A pergunta é, mas para onde isso irá nos levar? Será que eu tenho agradado ao Senhor com todas as minhas ações? Será que eu tenho agradado ao Senhor com todos os meus pensamentos? Estava conversando essa semana com o Diego, com a pastora Juliette. E eu estava conversando com eles falando... Na verdade eu fiz uma pergunta. Você acha que é mais fácil você viver na lei ou você viver na graça? E a pastora Juliette falou assim: a viver na graça é mais difícil. Mas por quê? Porque na lei, se a minha mão me faz pecar, eu corto ela e está tudo certo. Mas na graça, se eu pensar em matar, eu já matei. Se eu pensar em roubar, eu já roubei. A graça, ela nos arranca das garras de Satanás. Mas se eu não estiver ciente do quão pecador que eu sou, se eu não reconhecer o quão falho que eu sou, isso vai me levar para o inferno. Hoje é uma noite não apenas de falar sobre renovação de mente, mas falar sobre arrependimento, sobre cura. Porque eu renovar minha mente também, eu curar minha mente. Porque às vezes minha mente está como uma carniça. A minha mente está como um sepulcro calhado, fedendo por dentro. Estou até bem vestido, bem aparentado, cabelo cortado, barba feita, mas por dentro só com más intenções, segundas intenções. Uma vida cotidiana pecaminosa. Agora voltando para o texto ali, vamos fazer uma contextualização histórica. A cidade de Roma, naquele momento, quando Paulo escreve aos romanos, ela estava sendo o centro do poder cultural do império. Eles eram uma potência. E os cristãos naquela época, eles estavam cercados pelas práticas imorais dos romanos. Eles estavam cercados pelas filosofias humanas, pelas pressões culturais. Falam sobre práticas imorais. Veja só, que absurdo, que diabólico. Para o prazer, era somente a prática do homem com o homem. A mulher, ela só servia para procriar. Veja que absurdo. Hoje em dia, entre aspas, não está diferente, só que está bem pior, queridos. Está bem pior. O que era certo já não é mais certo. O que era errado agora está certo. Está bagunçado. Os princípios, a cultura está bagunçada. Mas aí o texto me traz a memória: não vos conformeis
com os costumes desse mundo. Não vos amoldeis. Quando eu falo de amoldar, é eu trazer o mundo para dentro da igreja. É eu falar da supergraça. Pastor, o que é a supergraça? Onde tudo pode, tudo dá certo. Deus é amor. Deus é amor. Pode. Pecar pode. Pode, querido, pode tudo. Pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode ir para o céu. O resto você pode. Mas aqui temos os salvos em Cristo, amém? Glória a Deus. Me dá um volumezinho, eu acho que eu estou rouco. E Paulo escreve esse texto exortando os crentes, chamando a atenção dos crentes para que eles não aceitarem a forma que o mundo estava vivendo, a viverem a metanoia, a mudança radical de mente, a mudança de dentro para fora. Porque eu vim para a igreja, é fácil, é bênção. Eu vim para a igreja, eu estou aqui no culto de domingo. Mas o maior milagre, querida, é quando eu consigo arrancar o mundo de dentro de mim. A transformação, a metanoia, ela acontece de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. De dentro para fora, queridos. Tem que haver essa mudança radical. O mundo, ele quer moldar a nossa mente, quer moldar os nossos pensamentos, mas Deus, ele quer transformar. Deus, ele quer trazer vida. Abram ali comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A mente, ela é um campo de batalha. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quem abriu diz amém. Quem não abriu, diga data show. Da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5: destruindo argumentos e toda altivez. Quem não sabe o que é altivez? É aquele sentimento de superioridade, de autoelevação. Vamos lá. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento ou entendimento à obediência de Cristo. Como eu falei, a mente é o campo de batalha. E o texto está dizendo, as armas que Deus nos dá, elas não são carnais, elas são espirituais, para destruir todas as fortalezas. Fortalezas na onde? Na mente. Satanás, ele coloca fortalezas de vícios, fortaleza de práticas pecaminosas, fortalezas de desânimo, fortaleza onde você diz assim, não dá, eu não consigo, eu não sou capaz. O sentimento de rejeição, de incapacidade. Mas então, em Coríntios, ele deixa claro para as nossas vidas que Deus, ele nos dá armas poderosas para destruir todos os argumentos, destruir toda a altivez que se levanta para nos parar, que se levanta para nos paralisar. E eu declaro essa noite sobre esse lugar que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos a Ele. Em nome de Jesus. Que Ele derrube toda a fortaleza de mente. Em nome de Jesus. Pensamentos errados produzem atitudes erradas. Dá um exemplo. Quando eu gero hábitos errados na minha vida, a tendência é o restante começar a dar errado. Quando eu penso
somente em fracasso. Constantemente eu penso em fracasso, que eu não irei conseguir, que eu sou fraco, como eu falei há pouco. Geralmente essas pessoas, elas agem com medo e sem coragem. Ela nunca avança, ela nunca vai para frente, porque a sua mente, ela não foi transformada. Então essa noite, que o Espírito Santo ele possa transformar a nossa mente, possa transformar os nossos hábitos, que nós possamos construir hábitos certos, hábitos sadios, hábitos que nos levam para frente, que nos façam avançar, que nos dê destino. Que eu possa voltar a sonhar, olhar para o futuro, olhar para Cristo. Às vezes nós estamos tão abatidos que só andamos de cabeça baixa, tristes, abatidos, desanimados. Ai, nada dá certo. Ai, eu não presto para nada, eu pequei de novo. A Ju ministrou aqui no começo. Às vezes você vem na igreja, mas você não vai no seu secreto, porque você está com vergonha do seu pai, porque você pecou de novo. Às vezes sou eu e você. É dessa forma. Estamos com tanta vergonha, não. Mas uma vez vou pedir perdão para Deus. Eu já pedi ontem, pedi antes de ontem, pedi semana passada pelo mesmo pecado, no mês passado pelo mesmo pecado, e eu caí de novo. Comece a transformar a sua mente, que você vai ver que a sua vida, ela jamais será a mesma, em nome de Jesus. Faça uma checagem diariamente nos seus pensamentos. Que tipo de pensamento que tem dominado o seu coração? Que tipo de pensamento que tem dominado a sua vida? São pensamentos de fé ou são pensamentos de derrota? São pensamentos de fracasso ou pensamentos de vitória, de conquista? Que tipo de pensamento que eu tenho alimentado a minha mente? Que tipo de prática que eu tenho levado para dentro do meu coração? Mas essa noite você vai sair desse lugar governando a sua mente, querido. Porque se você não consegue governar os seus pensamentos governarão você. Comece a tomar a rédea. Tome a rédea das mãos de Satanás. Porque Jesus, ele tem poder e autoridade sim, para mudar a sua vida. Mas é necessário você permitir. É necessário eu e você permitirmos. Eu estava ontem no discipulado com o pessoal, e eu falei de um videozinho que eu assisti sobre um menino que aprontou, se trancou no banheiro e começou a se lambuzar com a tinta preta, uma graxa, será aquilo. E quando ele percebeu a sujeira que ele fez no banheiro, estava tudo preto, e ele todo sujo. Ele foi pegar papel higiênico para tentar limpar, e ao invés de ajudar, de limpar, sujou mais ainda, ficou mais imundo. E aí ele caiu em si, da besteira que ele tinha feito, do lamaçal que ele tinha feito naquele banheiro. E ele não tinha outro lugar para ir, não tinha como agir. Então ele foi e chamou o pai dele: pai. E chorando já: pai. E o pai veio, bateu na porta. E ele, com medo do pai, com vergonha do pai, sem querer dizer, o pai: fale, abre a porta, meu filho, abre a porta. O que foi que você fez? Não tem problema, a gente resolve. Aí ele abriu a porta e o pai viu aquela sujeira que ele fez. E o pai abraçou ele e disse: nós vamos organizar isso aqui. Vamos ter que arrumar alguma coisa mais forte para limpar, tal. E às vezes sou eu e você que estamos nessa situação. Eu digo por mim mesmo. Teve um momento na minha vida que eu fui lá no fundo do poço. Eu fui lá na lama, no esgoto, na sujeira. Eu estava no pecado. Mas quando eu não via mais solução para a minha vida, não tinha mais para onde ir. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava lá comendo as bolotas dos porcos. Então ele lembrou do pai dele: pai, eu vou voltar.
Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. E assim foi um dia, o filho pródigo. E Deus, Ele me resgatou do lamaçal do pecado. Mudou a minha vida. Me deu uma família. Me resgatou do pecado que eu estava vivendo. E arrancou toda a sujeira de dentro para fora. Eu tive que reconhecer que eu só precisava de Deus para poder ser feliz na minha vida. Eu não precisava de mais ninguém, somente de Deus. Abra ali comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Aumenta o fundo para mim um pouquinho. Só um pouco. O perigo de uma mente sem governo. Tiago, capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus pensamentos. Uma mente instável, ela leva a uma vida instável. Se a gente for ali em Mateus 14, 28, não precisa abrir, só para a gente ter uma base bíblica. Nós vemos Pedro andando sobre as águas. Pedro era muito 8 ou 80, ou ele vai ou ele não vai. Ou vai de uma vez ou não vai mais. E Pedro, quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, Jesus disse: é tu mesmo, eu quero caminhar sobre as águas. E ele foi caminhando, ele já estava vivendo um milagre, meu amigo. Já estava caminhando, já indo até Jesus. Mas aí ele tinha os seus sentimentos inconstantes. O ânimo dobre. E ele começou a olhar as intempéries, os ventos fortes, as grandes ondas. E ele começou a afundar. E às vezes sou eu e você, com a nossa mente contaminada com a inconstância, contaminada com o desânimo, contaminada com as coisas mundanas. E nós permitimos afundar. Porque nem tudo a gente pode dizer que é Satanás, mas não, sou eu e você, querido. Ele é simplesmente um aproveitador. Ele se aproveita da situação que você se colocou para poder lhe afundar mais ainda. Então não seja como Pedro. Seja constante, perseverante em tudo que você for fazer. Quando você vê as coisas dando errado, os ventos fortes, não tenha medo, não desanime. Mas lembre que Jesus, Ele está contigo. E quando Ele está no barco, o barco ele não afunda. Quando Jesus Ele está no seu casamento, na sua família, o seu casamento ele não afunda. Nada pode lhe parar quando você está com Jesus. Comece a identificar nessa noite as áreas que você precisa focar mais na sua vida. As áreas que você tem perdido o foco. As áreas que você precisa transformar a sua mente para poder avançar naquela área. Eu tenho um grande problema. Isso acho que a maioria já sabe do meu problema. Eu tenho um sério problema de começar as coisas e tenho uma grande dificuldade de não terminar. Acredito que cada um de vocês tem a sua particularidade. Amém? A minha é essa. Essa é a minha dificuldade. Eu começo as coisas e não consigo terminar, cara. É uma luta. Eu começo um livro e é uma luta para terminar. Eita misericórdia. O que eu preciso fazer? Transformar a minha mente. Porque os ciclos repetitivos, se eu não mudar isso, vai acontecer para o resto da minha vida. E bem capaz de eu levar isso para os meus filhos também. Porque tem a ver com caráter. E o caráter que eu tenho, geralmente, é que eu implanto nos meus filhos. Daqui a pouco vai ser o Heitor. Começa as coisas e não termina também.
A Helena começa as coisas e não termina também. Precisamos mudar os nossos ciclos repetitivos, que vão passando de geração em geração. Algumas coisas até se tornam maldições, querido, maldições hereditárias, que vão passando para outra geração, para outra geração. E aí Deus está lhe dando a oportunidade essa noite, ou melhor, Deus está me dando a oportunidade essa noite de renovar a minha mente para poder mudar a minha atitude. Que tudo que eu pôr a mão, que eu termine de fazer. Eu tenho uns 4 livros lá em casa que eu comecei e não terminei. Eu preciso terminar. Sacode quem está do seu lado aí, meu filho. Se resolva na sua vida. Pegue essas áreas da sua vida e comece a entregar a Cristo. Entregue a Ele em oração. Porque uma mente sem governo é uma mente sem leme. Quando os ventos eles batem, Ele te leva para qualquer lugar. Que você possa dominar a sua mente. E que você pegue esse controle e entregue para Cristo. Já vai abrindo aí comigo também em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Renovação da mente pela palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E o texto diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Pensai em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. É assim que eu começo a renovar minha mente pela palavra. Quando eu abro a minha Bíblia e eu começo a alimentar o meu espírito. E quando eu vou lá no fruto do Espírito e eu vejo Deus falando: olhe, se encha do fruto do Espírito, é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu percebo que é isso que eu tenho que alimentar a minha mente. Porque o ser humano é triste. Só quer o que não presta. É uma mente podre para querer somente as coisas do mundo. Eu lembro da minha adolescência. Meu Deus do céu. Para quem não sabe, sou filho de pastor também. Meus pais dizendo: olha, é assim que tem que fazer, isso aqui é o certo. Mas eu só queria fazer o errado. Eu só aprendia quando quebrava a cara. E isso quando era na adolescência. Eu fui crescendo e continuei quebrando a cara. Porque eu não queria dar ouvido àquilo que estava sendo ensinado. E agora eu vou falar para os adolescentes. Tem uma galerinha boa. Adolescentes, ouçam seus pais. Ouçam eles. Dê ouvido à voz da experiência. Seus pais não querem o mal de vocês. Seus pais querem que vocês cresçam, que vocês aprendam. Sejam inteligentes e aprendam com o erro dos outros. Vamos lá. A Bíblia não apenas nos ensina o que não pensar, mas nos mostra em que focar. Se o seu pensamento, querido, é que ninguém me ama, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, a minha mãe, ela tentou me abortar. Coloca aí para mim, Fernando, João 3,16. Vou falar de um cara que te ama tanto. Um cara que te ama tanto, tanto, tanto. Eu digo que esse é um versículo que todo crente ele tem que saber de cor e salteado. Bota aí, Fernando, João 3,16. Vamos ler comigo, vamos lá comigo. Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Digo de Deus. E assim o do meu Pai. Nas quartas-feiras nós temos a tarde com Aba. Para quem não sabe, Aba quer dizer paizinho. Se você tiver a oportunidade de ir na tarde com Aba, a nossa diaconisa Joana tem uma palavra de Deus para a sua vida, para lhe edificar. Amém. A nossa mente é como um computador, queridos, que precisa de atualizações para poder funcionar bem. A nossa mente precisa ser atualizada diariamente pela palavra do Senhor. Por isso que é muito importante nós termos os nossos devocionais. Comece a estabelecer os seus devocionais. Quem tem aqui o Instagram dos teens? Quem tem o Instagram dos teens? Acompanhe lá todos os dias. Os teens postam devocionais. E não é só textinho não, viu? É vídeo deles fazendo devocional, lendo a Bíblia e explicando. E tirando aplicações práticas. Tá dando na cara de muito crente velho. Começa a fazer esse devocional, um diário espiritual. Faça um diário espiritual. Sim, é um diário espiritual. Daquilo que você precisa mudar na sua vida. Você precisa registrar as promessas de Deus para a sua vida. Precisa registrar as condições de Deus para a sua vida. Porque é muito bom eu abrir a minha Bíblia e dizer assim: eu só quero as promessas. Antigamente tinha muito aquelas caixinhas de promessa que tinha um monte de papelzinho só com as promessas. Aí você pegava a promessinha, é uma bênção, a palavra do Senhor é bênção. Mas esquecemos que para toda promessa existe uma condição. O primeiro texto que nós lemos de Romanos 12:2 disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a nossa mente, para que possais provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a promessa? Que nós vamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas qual é a condição para isso? Eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso não me amoldar aos costumes do mundo. Lembre-se que para toda promessa existe uma condição. Amém? João 14:26, estou terminando. O auxílio do Espírito Santo. Aleluia. João 14:26. O texto diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, em meu nome, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é quem nos ensina e nos faz lembrar da palavra. Veja, se eu leio cheio do Espírito Santo o mesmo texto todos os dias o Espírito Santo ele irá ministrar de uma forma diferente. Então, quando você for ler a sua Bíblia, querido, não leia de qualquer jeito. Tem que falar assim, ó: eita, Senhor, fala comigo. Aí pega a Bíblia, bota o dedo e Deus está falando. Não, peça o Espírito Santo para lhe direcionar, para lhe dar uma palavra do céu, para edificar a sua vida, para transformar a sua mente, para mudar a sua história, mudar a história da sua família. Começa assim, é o Espírito Santo que nos traz à mente. Talvez você lê um texto há 2 semanas atrás e você não lembrava, e aconteceu uma situação onde o Espírito Santo trouxe na sua mente aquilo que você leu há 2 semanas atrás. É Ele que nos lembra. A mente só pode ser plenamente governada quando submetida ao Espírito Santo. Eu queria que o louvor subisse.
Mas eu digo para vocês que governamente é um processo diário. É dia após dia, com constância, com disciplina, com vigilância. Gente, acima de tudo, vigilância. Esteja vigilante em tudo que você for fazer, em tudo que você for falar, em todas as atitudes que você for tomar. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. Ser dependente do Espírito Santo, eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível ser dependente desse Espírito quando nós permitimos que a palavra do Senhor ela transforme a minha mente, querido. Tudo é transformado. Nós passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não é somente em uma área da nossa vida, mas é em todas as áreas da nossa vida. Em todos os momentos, em todas as situações. Então que tal essa noite você começar a entregar os seus pensamentos cativos ao Senhor em nome de Jesus? Você permitir que o Espírito Santo ele comece a transformar os seus pensamentos. Talvez pensamentos de tristeza, que o Senhor possa trazer pensamentos de alegria. Talvez pensamentos de não ser amado. Aí o Espírito Santo traz sobre a sua mente o pensamento que sim, você é amado. Pensamento que você é órfão e o Espírito Santo diz, não, você é filho amado. Pensamentos de desânimo, não, você não é um desanimado, eu estou te levantando. Se coloque de pé, vai se colocando de pé, em nome de Jesus. Eu digo para você que a verdadeira vitória, ela começa em nossos corações, começa em nossos pensamentos. Quando eu venço aqui, todas as outras coisas, elas não resistirão, eu continuarei vencendo, porque eu estou transformando os meus pensamentos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nesse momento que o Espírito Santo de Deus ele possa te tocar onde você está. Que você sinta o sopro do Espírito Santo. Sinta ele soprando, sinta ele soprando. Quero pedir que você não fique de olho aberto. Esquece quem está do seu lado. Esquece o louvor que está aqui tocando. Esquece seu esposo, a sua esposa que está do seu lado, seus filhos. Deixa o Espírito Santo ministrar e colocar e trazer à sua memória aquilo que você precisa ser transformado, aquele hábito que precisa ser mudado, aquela situação que você precisa renovar suas atitudes para que a situação ela seja mudada, seja transformada. Sinta ele soprando. Sinta ele soprando aí. Sinta ele soprando aí. Ramanabashi, Karamanabashi, Karamanabashi, Ramanabashi, Espírito Santo, traz à nossa memória aquilo que está oculto. Espírito Santo, destrói toda resistência de mente. Espírito Santo, toda fortaleza de mente cai por terra, destrói, desfaz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ramanabashi, Karamanabashi, Karamanabashi.